Olá, galera. Meu nome é Camila Cris, eu faço parte do PET Geofísica da UFPA e estou aqui dando continuidade ao mini curso de LaTeX, falando um pouco sobre a estrutura do texto. Vamos começar falando sobre algo que é muito comum em artigos acadêmicos, que é o abstract. E para utilizarmos ele no LaTeX, basta nós iniciarmos um ambiente e entre chaves escrever o abstract e posterior a isso escrever o texto que a gente quer no abstract, finalizando com este comando. Vamos visualizar ele no editor para ficar melhor a compreensão. Já coloquei no editor e já iniciei o meu ambiente e finalizei ele. Entre esses dois comandos, eu vou escrever o abstract que eu quiser, o texto que eu quiser. No caso, eu vou dar um exemplo só de uma frase para vocês terem uma ideia de onde vai ficar localizado o meu abstract. O texto está aqui. Essa é a frase que eu dei como exemplo e nós vamos visualizar ela. Pronto, já está aqui para nós visualizarmos. Ok. Vendo isso, nós voltamos para o nosso editor e vamos falar, o exemplo já foi feito, vamos falar agora sobre as seções. As seções, elas são utilizadas para dividir o nosso artigo, para melhor ornamentação dele, para organizar melhor eles. E eles são divididos em seção, subseção e subsubseção. Lembrando que nós não precisamos ter limitações para essas seções. Nós podemos ter quantas nós quisermos. Como nós faremos isso? Bom, já estamos aqui no exemplo e vamos levar esse exemplo para o nosso editor. Eu já abri a minha primeira seção no meu editor e o nome dela vai ser Dicas para a Prova. Certo, ela vai ser a minha primeira seção. E agora eu vou abrir a minha segunda seção. Abre chaves e eu coloco esse texto aqui, foi um texto que eu peguei da internet para colocar como base para a gente na criação do nosso artigo. Fique de olho nos assuntos de maior incidência, é a minha primeira subseção, de acordo com o meu texto de apoio. O que vem depois dele é o texto que eu quiser, que no caso é esse que eu também vou pegar do meu material de apoio. Certo, agora eu vou criar a minha próxima subseção. Abre chaves e coloca. A minha próxima subseção é muita atenção à interpretação dos enunciados. Vou colocar e já fechei as chaves. E abaixo disso, como eu já disse, é o texto que eu quiser, que já tem no nosso material de apoio. Certo? Com isso, eu já criei uma seção e duas subseções. Aí estão elas para a gente visualizar. Certo? Vamos para o próximo. Falando agora sobre os tipos de letras. No modo de texto, os tipos de letras podem ser alterados com os comandos a seguir. Bom, temos 4 exemplos de alteração dos tipos de texto. O primeiro é a barra RM, que gera um texto em romano. O segundo, que é a barra BF, gera um texto em negrito. O terceiro, que é a barra SL, gera o texto inclinado. E o último, IT, gera um texto em itálico. Desses 4 exemplos, eu vou pegar apenas um deles e colocar no nosso editor. O que eu escolhi foi o BF, para transformar um texto em negrito. Ok, colocando no nosso editor, mais uma vez, vamos escolher a frase ou a palavra que a gente quiser para colocar em negrito. A frase que eu escolhi foi os 3 temas recorrentes de biologia. Ok, como vou fazer isso? Abre chaves, barra, BF, espaço. E o término do meu negrito vai ser quando eu fechar minhas chaves, que no caso é até biologia. Ok, temos um erro. Agora vamos salvar e ver como tá. Já vemos que a frase que nós
Nós escolhemos, já está em negrito. Ok, nenhum erro, vamos prosseguir. Agora vamos falar do tamanho das letras. Para alterar o tamanho, basta utilizar esses comandos. Tem os pequenos, os médios e assim vai aumentando até o tamanho mais amplo que nós temos aqui nesses exemplos, que foi o que eu escolhi para exemplificar no meu editor, que é o tamanho amplo no meu texto. Ok, eu vou usar esse último para exemplificar, então vamos até ele. Já voltei para o meu editor e quero que essa frase, dicas para a prova, seja mais enfatizada. Então, eu vou colocar o comando abre chaves, barra, comando que eu escolhi, fecha as chaves onde a gente quer. Sempre estou salvando para mostrar para vocês passo a passo das alterações que eu estou fazendo. Aqui, gente, já deu para perceber que enfatizou bem mais o dicas para a prova, né? A primeira seção que eu defini. Certo, agora falando sobre sublinhado. Para fazer um texto sublinhado, a gente precisa inserir os seguintes comandos. Eu tenho 5 exemplos de comandos que a gente pode inserir e tenho uma dica muito importante. Para a gente incluir esses comandos no nosso texto, a gente precisa colocar no nosso preâmbulo esse comando aqui. Isso quer dizer que, a partir desse comando, eu posso colocar no meu texto uma parte sublinhada. Ok, isso já tem no meu editor. Agora, eu vou escolher um desses 5 para exemplificar lá. O que eu escolhi foi esse primeiro, com uma linha apenas abaixo do meu texto. Certo. Voltando para o meu editor, eu já coloquei aqui no meu preâmbulo que eu vou usar alguma parte sublinhada e a parte que eu escolhi para sublinhar foi: fique de olho nos assuntos de maior incidência, certo? Agora, eu vou abrir o meu ambiente e vou colar o que eu copiei acima, certo? Salvando e vendo como vai ficar. Já está aqui, já criei uma linha sublinhada. Ela está assim na mesma linha porque eu não passei a linha e para passar a linha eu preciso fazer essas duas barras juntas. Agora eu já vou ter uma diferença de linhas. Ok, eu não vou continuar com essa informação aqui porque eu não quero ficar com duas frases iguais no meu texto. Então, o que é que eu faço? Eu vou comentar essa linha toda que eu fiz e aí ela vai ficar sem alteração para eu visualizar, certo? Agora vamos falar dos estilos das páginas. O estilo da página, ele é visto com esse comando. E entre as chaves tem o estilo que eu quiser colocar. Nós temos 3 exemplos de estilos aqui. O primeiro ele é sem cabeçalho e a numeração da página se localiza centrada no rodapé. O segundo ele é sem cabeçalho, sem rodapé e sem numeração, apresenta somente o texto. O terceiro ele gera cabeçalhos com os números das páginas e os nomes dos capítulos e seções. Certo? Depois dos estilos das páginas, nós temos as numerações das páginas, que é visto com esse comando, e entre as chaves nós temos a numeração que a gente escolher. Nós temos vários exemplos, como os romanos minúsculos, os romanos maiúsculos, as letras minúsculas e as letras maiúsculas. Nós temos 2 comandos já para usar no nosso editor. Ok, voltamos para o editor e já vimos que o estilo da minha página está com o rodapé centrado e a numeração está romano maiúscula. Como nós vamos visualizar isso? No final da minha página, eu tenho aqui que o rodapé está centrado e que a numeração está em romano maiúscula. Nós percebemos isso pelo I maiúsculo aí que eu acabei de mostrar. Ok.
Os ambientes a gente já vem falando desde a criação do Abstract, que foi o que nós vimos inicialmente. Agora nós vamos falar da centralização da página. Quer dizer, nós podemos centralizar o texto na página, nós podemos também ajustar o texto à esquerda e nós podemos também ajustar o texto à direita. Fica a nosso critério. E nós temos essa opção que é a forma literal do que nós escrevemos no texto, no nosso editor. Quer dizer que, para o nosso artigo, vai exatamente o que está escrito no nosso editor. Um exemplo disso é quando eu abro um ambiente e escrevo essa expressão. Eu vou copiar essa expressão para a gente escrever tal qual no editor, para a gente ver como fica. Voltei para o meu editor mais uma vez e vou escrever a minha equação. No formato literal. A minha expressão que eu só preciso colar, que eu já copiei lá do meu slide, e vou encerrar esse ambiente. Certo, feito isso, já posso visualizar. E a fórmula está exatamente no seu modo literal, sem mudar nenhuma coisa do que foi escrito no editor. Este ambiente ele também pode ser escrito de uma forma abreviada, que está aí na sua tela. Tá, agora nós vamos falar de 3 tipos de ambientes diferentes, que servem para criar listas em nossos artigos, nas nossas criações de slide, etc. O primeiro, ele utiliza símbolos na listagem. O segundo, ele utiliza números nas listagens. E o terceiro, ele destaca os itens com letras em negrito. Eu não vou adentrar o terceiro ambiente, porque nós já tivemos um exemplo de como fazer para deixar um texto em negrito. Então, o ambiente que eu escolhi para fazer para vocês foi esse para numerar a lista. Ok, partindo disso, vamos fazer no editor. Vamos abrir o ambiente. Para enumerar. Depois disso, nós temos que escrever barra item e qualquer coisa que a gente queira numerar. Eu vou colocar como exemplo elemento 1, depois vou colocar o elemento 2, para a gente ver como fica. Feito isso, eu vou finalizar o meu ambiente. E vou visualizar. Está aí, criei uma lista com 2 argumentos formados por números, o primeiro e o segundo. Essa parte é uma parte usada para citações, quando a gente quer colocar uma frase importante de alguma pessoa importante no nosso artigo, nós usamos este ambiente. Aí está um exemplo que nós vamos fazer lá. Vou abrir meu próximo ambiente, que é esse para citação. E no meu texto de apoio, que a gente já vem usando, eu deixei uma citação aqui para a gente colocar lá e exemplificar esse ambiente, certo? Então, eu vou colocar no meu lugar onde eu coloco o texto e agora eu vou finalizar
esse ambiente de citação. E vamos visualizar. Pronto, ficou exatamente como eu queria. Agora vamos falar da janela sem moldura. Bom, este ambiente tem um parâmetro obrigatório, que é a largura, e um parâmetro opcional, que é o alinhamento. Para usá-lo, basta inserir o comando que está escrito na sua tela. Depois, colocar o alinhamento, que é opcional, e colocar a largura que a gente quer. Lembrando que a largura da janela deve ser escrita em centímetros ou milímetros, e o alinhamento pode ser uma das letras C, T e B, que significa que a janela ficará centralizada no topo ou abaixo, respectivamente. Vamos fazer um exemplo. Primeiro eu vou abrir o ambiente dizendo que eu quero que ela esteja no centro. Depois eu vou abrir este outro ambiente. E vou dizer o tamanho que eu quero dela. No caso, eu vou querer 12 centímetros. E aí eu já posso escrever qualquer coisa aqui. Vamos pegar uma frase do material de apoio. Responda as questões fáceis na primeira, deixe as difíceis para depois. Essa é a frase que eu quero. Certo. Agora eu vou fechar. E visualizar. Um erro que eu não fechei, né, gente? Tá, agora vai. Certo, responda as questões. Está aqui o que eu queria. Ok. Bom, gente, foi isso. Essa foi minha apresentação da segunda aula. Espero que vocês continuem assistindo aos vídeos do nosso mini curso. Nós teremos várias outras aulas. E se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós temos atividades para vocês resolverem. Quem quiser, nós temos o nosso Instagram que você pode estar seguindo e dando essa força para a gente. Obrigada!